No interior nordestino é a maior da região, uma metrópole regional, a Princesa do Sertão. Ilustres personagens relatam com exatidão a construção de uma rádio no interior do sertão. A Rádio Sociedade em Feira de Santana. Via-se dos alto-falantes. Todavia a cidade começou a desenvolver, Feiras foi uma cidade que sempre cresceu muito, como prova atualmente, e havia necessidade de um meio de comunicação mais dinâmico, mais atual. Foi aí que Pedro Matos, que era gráfico, era alfaiate e era cartunista, um grande desenhista, ele tinha um sonho de implantar uma emissora de rádio em Feira de Santana, Pedro Matos, e assim o fez. Foi ele que teve a ideia, foi ele que foi ao Rio de Janeiro, foi ele que comprou o primeiro equipamento e foi ele que implantou a Rádio Sociedade de Feira de Santana. Depois vieram outras etapas, com aquisição pelos frades capuchinhos. Logo que os frades chegaram, eles trouxeram justamente da Itália um modelo de rádio que só pecava exclusivamente a Rádio Sociedade de Feira. E essa rádio, eles distribuíram essas rádios pequenas para a população. O objetivo inicial foi estender, sobretudo, a missão franciscana, trazer e convidar as pessoas a fazer uma experiência profunda de Jesus Cristo, segundo os passos do nosso pai seráfico Francisco de Assis. Nós ganhamos um rádio que só sintonizava na Rádio Sociedade, só tinha essa sintonia, e desde pequena a gente ouve a Rádio Sociedade, né? Eu cresci ouvindo a Rádio Sociedade, inclusive os vizinhos iam para minha casa para ouvir as notícias, para ouvir a música, né? Para ouvir as próprias celebrações religiosas. A Rádio Sociedade acompanhou todo o crescimento da cidade de Feira. Por ser pioneira e tem um know-how expressivo, talvez seja a emissora do interior até hoje de maior importância. E há um respeito muito grande pela sociedade. As mudanças. Estamos, atualmente, aguardando a migração, esperando a ordem do governo federal para que deixemos de ser AM e a rádio passará justamente a ser FM. Estamos com toda a estrutura já pronta, só esperando a ordem do próprio governo e também nessa expectativa de que a rádio futuramente ela entre na digitalização. Então, a Rádio Sociedade se moderniza cada vez mais na frente do seu próprio tempo. A direção da rádio já está encaminhando tudo para essa migração. Nós vamos ter uma reforma nos nossos estúdios, já pensando no futuro. Em termos comerciais, a rádio também vai acompanhando essa evolução. O tempo todo, né, reivindicando, buscando melhorias. E a gente pode dizer que a Rádio Princesa FM é uma rádio que, desde a sua fundação, ela já passou por grandes transformações e continua passando. A prova disso é a estrutura onde ela se encontra instalada hoje, uma estrutura que eu considero a melhor, pelo menos aqui em Feira de Santana e na região. Os investimentos na parte tecnológica da empresa também têm sido visíveis e projetados anualmente, né, pelos seus diretores. Agora mesmo, nesse momento em que a gente está batendo esse papo, nós estamos dando início a uma nova fase de reforma nos estúdios da Rádio Princesa FM, também da Rádio Sociedade AM. Enfim, é uma emissora que ao longo desses anos, ela, acreditamos, goza de uma credibilidade muito grande junto à comunidade, porque procura sempre trabalhar com responsabilidade. Os frades capuchinhos. A Ordem dos Frades Menores nasceu no século XII e temos como fundador São Francisco de Assis, que deu início na cidade de Assis, na Itália.
E no século XV, ramificou-se em 3: franciscano, capuchinho e conventual. Já no início do século XVI, a Ordem dos Frades Menores Capuchinho, já com este nome, cresceu em todo o território italiano e abriu-se missões em outros países, inclusive no Brasil. Rádio Princesa FM. Princesa FM surgiu de uma ideia do empresário Zé Olímpio. Eu colaborei na época com a criação dela, sugerindo a Zé Olímpio como ele procederia a parte jurídica. E na época só as rádios FM que dominavam. E a Princesa FM foi a primeira emissora FM do interior do estado, porque até então existia a Itapuã FM, que foi a primeira FM do estado da Bahia. Bom, mas o Zé Olímpio queria uma emissora. Eu disse, olha Zé, tá difícil de você conseguir um canal de AM. Na época era muito difícil mesmo você ter um canal de rádio, mas como os FMs estão surgindo agora, talvez seja muito mais fácil você adquirir um canal de FM. E ele disse, bom, mas acontece que não tem receptores. Eu disse, pois é, mas tudo tem um início. Eu acho que você pode pegar esse canal, tem disponibilidade de canais no momento. Ele entrou com a documentação, ajudei de certo modo a ele construir a documentação. Ele deu entrada no Ministério das Comunicações e ele conseguiu essa licença para funcionar a emissora de FM em Feira de Santana. Não existia transmissores com facilidade, tinha que importar transmissores dos Estados Unidos. E tinha um técnico, um engenheiro, o Dr. Drance Amorim. Ele contactou com o Drance Amorim, que era um homem que tinha tido uma experiência como engenheiro da NASA. E o Drance construiu um transmissor de FM. O transmissor foi construído em Feira de Santana, de excelente qualidade. Em determinado momento, o Zé Olímpio não tinha tido assim tempo, talvez, desejo de continuar, e o Zé Olímpio me ofereceu a rádio, com essa emissora. Ele disse, Zé, eu não estou podendo comprar não. Aí ele disse, olha, eu te vendo e me pago como você puder, parcelo para você, tudo bem, se é assim. Aí acertei com o Zé Olímpio, eu ofereci a ele alguns bens como participação no pagamento. Muito bem. Em determinado tempo, com as dificuldades que tinha de se manter uma rádio FM, mas eu digo, bom, vou tocar esse projeto. De repente, a Rádio Sociedade de Feira, o Charles Capuchinho, tinha uma emissora em Itabuna, que eu ajudei a recuperá-la, e de repente a rádio foi vendida. E o Frei Monteiro, o Frei Orlando, na época, hoje o doutor Orlando Andrade Tancourt, ó Deus, você tem essa FM, passa essa FM pra gente. Senhora, mas eu comprei agora, estou pagando, estou tentando ainda. Passe pra gente, rapaz. Você sabe, você tem a oportunidade de pegar outra, nós estamos precisando de uma rádio aqui. Tudo bem, acertei com o Zé Olímpio, Zé, transfere tudo para os Charles Capuchinhos. Fundação Santo Antônio, do qual ela faz parte, está justamente incluída hoje, foi adquirido a Rádio Princesa FM. Ela vem justamente em busca de uma interatividade com a sociedade, principalmente jovem. A Princesa FM foi a primeira rádio do interior a trazer o jornalismo justamente para ela. O rádio hoje é um amigo pessoal de muitos ouvintes que interagem, que participam da vida pública e social por meio da rádio. As rádios e as novas tecnologias. A sua direção, a sua superintendência agora na pessoa do Frei Helenilson Nascimento tem dado, oportunidade aos profissionais de ter uma visão cada vez mais moderna, uma visão cada vez mais focada nas novas tecnologias, e é uma emissora também que tem um olhar aberto para as novidades, tanto do ponto de vista da sua programação musical junto aos seus ouvintes, mas como também das novidades tecnológicas, porque a direção da rádio ela tem essa
conhecimento, né? Tem essa consciência de que é preciso avançar todos os dias. A gente sabe que o rádio, ao longo dos anos, ele vem se modernizando. No início, a Princesa era programação, a gente tocava as músicas de um chamado bolachão, disco de vinil, até um período longo, né? E depois veio a mudança para o CD, que foi aos poucos também, foi se adaptando aos poucos. Aí a gente tocava, aqui especificamente na Princesa, uma parte vinil, a outra parte em CD, para você se adaptando a essa nova tecnologia que estava chegando na rádio, especialmente aqui na Princesa FM. E a Princesa começou então a tocar sua programação, toda ela em CD. Ela foi a primeira pioneira aqui em Feira de Santana a tocar as suas músicas em qualidade de CD. Com a chegada da internet, as rádios FM ia perder muitos ouvintes, né? Porque muita gente ia debandar. Realmente isso influenciou bastante, a gente não pode fugir disso. Mas, de modo geral, com a chegada da internet, das redes sociais, e agora mais ainda com o WhatsApp, que é um parceiro das rádios, especialmente aqui da Princesa FM. Portanto, de um modo geral, a internet ela ajudou e continua ajudando muito o rádio, porque agora o rádio também ela vai com a sua programação interagindo com a internet. Houve até quem dissesse que com o surgimento, né, efetivo da internet, que o rádio iria sucumbir, né, as pessoas iriam deixar de ouvir rádio. Pelo contrário, hoje a gente pode dizer que a internet é uma ferramenta muito importante para o rádio, né? Hoje as pessoas têm a oportunidade de ouvir rádio no computador, tem a possibilidade de ouvir rádio no seu telefone celular, no smartphone, né? O que a gente sabe que há alguns anos atrás isso não seria possível do ponto de vista tecnológico. Então eu acredito que a Rádio Princesa FM, como uma emissora de 37 anos de atividade aqui em Feira de Santana, ela vem todos os anos acompanhando essas novidades e tem feito cada vez mais um papel importante junto à comunidade. Hoje a gente tem uma programação bem diversificada, com programas, né, jornalísticos, né, com programas de entrevistas com artistas. Temos uma programação também bastante movimentada no que diz respeito a fazer promoções, né, a interagir com os ouvintes. É claro que isso só não basta, é preciso todos os dias, né, acordar e pensar em novas propostas para poder manter essa relação com os seus ouvintes. Em termos comerciais, a rádio também vai acompanhando essa evolução. Nós temos clientes que têm uma fidelidade, mesmo estando em outros veículos, que é importante, mas está na Rádio Sociedade pela sua credibilidade. E eu acho que manter a fidelidade, essa visita constante ao cliente, mesmo que ele não feche aquele comercial, né, naquele dia, naquela visita, mas ele está vendo a fidelidade, o cuidado, o zelo com a sua empresa. E a Rádio Sociedade tem isso, sabe? De o cliente ser fiel. Ele anuncia aqui porque ele acredita nessa emissora, ele sabe da audiência que ela tem. Tudo você tem se você souber como colocar. Feira de Santana talvez seja um dos pontos com mais fiéis à rádio que tem no país. Às vezes sai para o trabalho de manhã, vai para o colégio, volta do colégio e está ouvindo rádio. Coisa que às vezes nem TV eles assistem direito, entendeu? Então tem essa fidelidade. Outra coisa bonita que vai passando de pai para filho. Eu ouço Rádio Sociedade porque o meu pai ouve a Rádio Sociedade, a minha mãe, a minha avó ouve a Rádio Sociedade. Então tem essa fidelidade. E o cliente, claro, que ele observa isso, né? Ele faz a sua pesquisa também e ele vê essa credibilidade, essa fidelidade que a Rádio Sociedade tem com o cliente, e o cliente imediatamente ele vai ter também, e ele mantém essa fidelidade com a Rádio Sociedade, mesmo diante de tantas propostas. Eu fiz a rádio para crescer em Feira de Santana e faço o que vocês quiserem.